Sim, esta é a última sessão do ano do Seminário Permanente do Praxis. O Seminário Permanente do Praxis está dedicado ao tema Repensar o Humano e a Natureza e hoje conta com uma comunicação do Ângelo Milhano intitulada A Técnica, Tecnologia e a Perda do Humano na Linguagem, uma reflexão a partir de Martin Heidegger. O Ângelo Milhano é investigador do Praxis, licenciado em Filosofia, mestre em Filosofia Moderna e Contemporânea e terminou o doutoramento em Filosofia pela Universidade de Évora em 2018. A tese era na área da Filosofia da Técnica e tem mantido o foco de investigação nesta área, Filosofia da Técnica e Tecnologia, com uma atenção especial na problematização hermenêutico-fenomenológica da relação técnica, linguagem e ideologia. Tem publicado vários artigos relacionados com esta temática, tanto em contexto nacional como internacional, e eu vou passar neste momento a palavra ao Ângelo. Deixa eu ligar aqui o microfone. Ótimo. Ora, muito obrigado, Raquel, pela apresentação. Também quero agradecer ao Praxis ter aceito a minha proposta de comunicação para esta sessão do Seminário Permanente. Eu não vou ocupar muito tempo, tenho uma comunicação mais ou menos de 15 minutos, e esta comunicação é um pequeno resumo que eu tenho daquilo que foi o quinto capítulo da minha tese, que defendi em 2018. Este pequeno resumo que tenho, que vou aqui apresentar, trata do problema de linguagem e da influência da técnica sobre a linguagem a partir da perspectiva heideggeriana, e eu compus a comunicação por três partes. A primeira parte trata da questão e da interpretação heideggeriana da essência da técnica moderna, da interpretação do Gestell e do poder que considera inerente ao Gestell, que aqui traduzo a partir da proposta de tradução do professor Irene Borges Duarte como composição, com traço posição. A segunda parte trata sobre a concepção que Heidegger constrói em torno da linguagem como abertura para o ser, pela qual se dá o acontecimento da apropriação e a abertura para o outro pensar. E na terceira parte vou tratar do problema da composição técnica da linguagem, ou seja, partindo da perspectiva heideggeriana e destas duas circunscrições heideggerianas dos conceitos, vou tentar compreender como em Heidegger a linguagem também surge como passível de ser alvo da composição técnica, do poder tecnológico que sobre ela se exerce. Para não estar aqui a ocupar muito mais tempo, eu vou passar então à leitura da comunicação. Caso verifiquem que deixam de me ouvir ou qualquer situação, por favor digam que eu vou deixar de vos ver durante uns momentos. Então, o texto heideggeriano de 1953, a pergunta pela técnica, apresenta-se como um dos textos fundadores da filosofia da técnica contemporânea e, simultaneamente, como um dos mais importantes textos da crítica filosófica da modernidade que foi construída pelo seu autor. Neste texto, Heidegger estabelece uma distinção ontológica entre aquela que interpreta como a essência da técnica tradicional e a essência da técnica moderna, partindo, para tal, do modo como, através de cada uma delas, as essências dos entes vêm a ser desencobertas. A essência da técnica tradicional é compreendida por Heidegger como um desencobrimento que leva a cabo um pôr em obra poético, do grego poiesis. Este pôr em obra poético, pelo qual as essências dos entes se vêm a mostrar na sua verdade, também à luz da concepção grega de aletheia. Já no que diz respeito à essência da técnica moderna, ela vem a ser compreendida por Heidegger como Gestell, a tradução que nós aqui utilizamos, como já indiquei, tal como proposta por Irene Borges Duarte, é de composição, que constitui um modo provocador de desencobrimento que se impõe sobre os entes, provocando as suas essências de modo a que estas se mostrem como energias, recursos ou matérias-primas dispostas sobre um fundo consistente, para um posterior uso ou utilidade. Tal como propõe Irene Borges Duarte, e passo aqui a citar, Gestell significa, portanto, e numa primeira análise, um composto que compõe uma multiplicidade, convertendo-a num conjunto unitário e coeso. É, por um lado, um produto, adequado ao serviço requerido pelo ser no mundo, mas, por outro lado, produz, por sua vez, uma configuração, imagem da ordem ou racionalidade humanas, que dá imagem às coisas dispostas ao serviço dessa racionalidade e das suas razões. Enquanto composição, Enquanto composição,
a essência da técnica moderna possui uma orientação funcional intrínseca, pela qual as essências dos entes são desencobertas de acordo com o seu potencial enquanto recursos, assim determinados por uma funcionalidade que é sobre eles imposta. A composição distingue-se desta forma do caráter poético da essência da técnica tradicional, pela qual as essências dos entes são trazidas à presença na sua verdade, isto é, no seu ser. De acordo com a interpretação heideggeriana da essência da técnica moderna, e muito embora se manifeste ainda como um modo de desencobrimento, à composição falta-lhe então o cuidado, o sorga, que vem caracterizar a técnica tradicional enquanto arte. Construindo por esta via, e desde logo uma crítica da modernidade tardia, composição constitui-se para Heidegger como o traço distintivo do pensamento ocidental moderno, pelo qual a verdade surge conceptualizada não como aquilo que, ao estar encoberto na natureza, incita o seu desencobrimento, ao modo poético e originário da Aletheia, mas antes como o resultado da provocação técnica do mundo em torno. Composição constitui assim um modo provocador de desencobrir as essências sobre um fundo consistente, no qual Heidegger encontra também aquele que vem definir como o maior perigo que a filosofia terá que enfrentar na modernidade, pois que, e passo aqui a citar Heidegger, o ser humano mantém-se tão decididamente na sua subserviência para com a provocação de imanente da composição, que ele próprio deixa-se tomar a composição como um apelo, que deixa de conseguir tomar-se a si próprio como aquele que é chamado a desencobrir e, consequentemente, a não compreender os modos que lhe indicam como ele existe a partir da sua essência no âmbito do apelo, de modo a nunca poder encontrar-se apenas a si mesmo. Fim de citação. O perigo que subjaz à essência da técnica moderna demonstra-se, para Heidegger, no modo como o ser humano da modernidade tardia tem vindo a ser afastado do seu lugar enquanto ente privilegiado. Ao passar para o lugar de simples compilador do fundo consistente, do Bestand, o Dasein deixa de se compreender como um ente ao qual se dá o vir a ser de um ainda não presente, pois que, por força do poder que emana da essência da técnica moderna, o ser humano é ele próprio coagido a existir como uma parte do processo de provocação técnica da natureza, falhando na compreensão do apelo que a técnica lhe faz para desencobrir as essências na sua verdade. Em suma, o perigo que Heidegger encontra na essência da técnica moderna manifesta-se como uma perda da autenticidade do Dasein enquanto cuidador do ser, desviando-o por essa mesma via do caminho que deveria seguir para ir ao encontro do outro pensar, de uma nova metafísica livre de toda a fundamentação subjetiva. De que forma veio este poder inerente à composição impor-se como o paradigma de todo o pensamento moderno? Ou, noutras palavras, de que modo veio a essência da técnica constituir-se como a essência da própria modernidade? São as questões aqui levantadas e para as quais propomos uma resposta. Pois que na relação de interdependência que Heidegger entende que se estabelece entre a técnica moderna e a ciência moderna, é possível compreender como a essência da primeira se vem manifestar na concepção do mundo que se constrói a partir da segunda. No entanto, a compreensão do modo como o perigo inerente à composição se vem manifestar na investigação científica circunscreve-se a um domínio muito particularizado do conhecimento, não se mostrando nessa correlação como a essência da técnica moderna se vem impor como paradigma orientador de todo o pensamento desenvolvido para além da sua circunscrição académica, isto é, como paradigma da própria modernidade. No sentido de fornecer uma resposta a esta questão, torna-se por isso necessário compreender o papel que tem a ser desempenhado pela linguagem no contexto da filosofia heideggeriana, sobretudo no que diz respeito ao modo como esta veio a ser conceptualizada após a inflexão, ou Kehre, a viragem do seu pensamento. Tal como se compreende em A Origem da Obra de Arte, texto de 1935, que marca esta inflexão, esta viragem, e passo a citar: a linguagem, na sua representação mais coerente, é tida como um tipo de mediação. Serve para a conversação e para se chegar a acordo, para o entendimento em geral. Mas a linguagem não é apenas, nem primariamente, uma expressão sonora e escrita daquilo que há a comunicar. Não acontece que apenas veicule em palavras ou em frases aquilo que é manifesto ou que está oculto, que seriam, que assim se quer dizer. Acontece, pelo contrário, que é a linguagem que traz, em primeiro lugar, ao aberto o ente enquanto ente. Aí onde não está a ser nenhuma língua, como no ser da pedra, da planta ou do animal, não há também nenhuma abertura do ente e, por consequência, também não o há daquilo que não é de vazio. Fim de citação.
Em Heidegger, a linguagem, do mesmo modo que a técnica, é também compreendida como um modo de desencobrir a verdade que se oculta nos entes. Pois que na concepção heideggeriana de linguagem enquanto linguagem originária, manifesta-se também uma essência poética, pela qual se cria a abertura de mundo que o Dasein necessita para levantar a questão sobre o ser que aí se manifesta. Sobretudo no que diz respeito aos textos que seguiram à origem da obra de arte, ou seja, os textos a seguir à guerra, a seguir à inflexão, a linguagem acaba mesmo por ser concebida pelo autor não apenas como a causa do ser, mas como o próprio Ereignis, como um acontecimento de apropriação que prepara o advir de um novo pensamento, aquele que Heidegger designa na sua obra como o outro pensar. Isto é, uma nova forma de pensar o ser, como já dissemos, que não se encontra acorrentada aos pressupostos de uma metafísica fundada sobre o sujeito. Contudo, e mesmo ao compreender a linguagem como um acontecimento de apropriação, o autor também considera que foi com o seu errar no decorrer da história da cultura ocidental, isto é, na sua realização como linguagem corrente, que vem implementar-se o esquecimento da questão acerca do ser na filosofia, cujo sentido fundamental o autor considera que se encontra ainda guardado na linguagem originária. Na concepção heideggeriana da linguagem enquanto linguagem corrente, na medida em que se encontra premiada pela história e seus pressupostos, a linguagem vem encobrir com o seu uso a verdade que lhe é inerente, assim como a possibilidade do seu questionamento no contexto do pensamento ocidental moderno. Neste sentido, e tendo em conta que para Heidegger se mostra de fundamental importância retomar a questão acerca do ser, mostra-se por isso também fundamental a transformação da linguagem corrente, isto é, da linguagem doente, numa linguagem capaz de se construir como um acontecimento de apropriação, isto é, uma linguagem capaz de dizer e, consequentemente, pensar o ser. Tal como se pode compreender das palavras proferidas pelo autor em Contribuições à Filosofia acerca do acontecimento pela apropriação, os famosos Beitrage, que compreendem alguns fragmentos heideggerianos entre 1936 e 38, e passo novamente a citar, com a linguagem corrente, que é hoje cada vez mais amplamente mal emprega e mal falada, não se pode dizer a verdade do ser. Poderá, de algum modo, ser dita de imediato se toda a linguagem for a linguagem doente? Ou poderá encontrar-se uma nova linguagem para o ser, neste aspecto? Não. E mesmo se tal se conseguisse, mesmo sem formulação artificial de palavras, esta linguagem não diria nada. Todo o dizer tem que fazer surgir conjuntamente a possibilidade de ouvir. Ambos têm a mesma origem. Deste modo, rege apenas uma coisa: fazer uso da mais nobre linguagem, surgida na sua simplicidade e força essencial, a linguagem doente como linguagem do ser. Fim de citação. Uma vez que todo o pensamento é guiado pela abertura que lhe é proporcionada pela linguagem, para Heidegger, o pensar encontra-se por isso também sujeito aos preconceitos históricos que sobre ela se têm vindo a escrever. A concepção do mundo que caracteriza uma determinada época enquanto a época do ser encontra-se enraizada sobre a linguagem aí em uso, determinando-se facticamente a partir dos preconceitos históricos que a têm vindo a permear. A própria língua, enquanto manifestação ôntica da linguagem, para além de se delimitar a partir dos pressupostos inerentes à tradição pela qual se desenvolve, vem também a herdar dos preconceitos históricos que vêm a determinar a época em que é usada como a época que ela é, mostrando assim a sua permeabilidade histórica. A proposta heideggeriana de transformar a linguagem advém daqui, desta necessidade de transformar a linguagem corrente de acordo com o seu sentido originário, de resgatar o seu poetar essencial, para que a partir deste se torne possível ir ao encontro do desencobrir aletheológico que nela se encerra e que assim propicia o encontro com o outro pensar. Nesta relação de interdependência que, de acordo com o pensamento heideggeriano, se estabelece entre a linguagem e a época histórica onde vem a ser utilizada, poder-se-á também compreender o modo como o poder da composição se vem a impor sobre a linguagem, determinando através dela o pensamento que vigora no contexto da modernidade tardia. Por via da incessante expansão do pensamento técnico no contexto histórico que se inicia com a Revolução Industrial, esta época veio a ser determinada nos seus mais variados âmbitos, de acordo com as diretrizes que guiam o desencobrimento provocador que é característico da composição do Gestell. Sendo então neste sentido,
isto é, na medida em que se encontra permeada pela história, que a linguagem tem vindo a ser transformada no curso da modernidade tardia, não como um acontecimento de apropriação, do qual poderá vir o almejado outro pensar, mas como uma linguagem técnica, subjugada aos pressupostos que emanam da supremacia paradigmática dos ideais de eficiência e produtividade que são impostos pela essência da técnica moderna. Em 1962, Heidegger proferiu uma conferência na Academia de Comburg, que acabou por dar origem ao seu texto de Língua de Tradição e Língua Técnica. Neste, o autor apresenta esta perigosa correlação histórica que se tem vindo a estabelecer entre a técnica moderna, ou a tecnologia moderna, se preferirmos, e a linguagem, à luz da sua manifestação ôntica enquanto língua técnica. No decorrer do terceiro capítulo do texto heideggeriano ao qual se faz agora alusão, é construída uma distinção entre aquela que o autor denomina como a língua da tradição e a já referida língua técnica. A primeira, segundo Heidegger, guarda o poetar que permite que o mundo se mostre no seu ser. Guarda aí a entidade dos entes, assim como a cultura pela qual o Dasein se dá pela primeira vez conta da sua existência enquanto ser aí. Por sua vez, a língua técnica é compreendida pelo autor como uma concepção da língua enquanto instrumento que, muito embora derive da primeira, vem a ser conceptualmente limitada como um meio pelo qual se proporciona a troca de informação entre os seus utilizadores. A transformação que Heidegger considera que tem vindo a ser feita da língua de tradição enquanto língua técnica demonstra-se uma tendência de redução estrutural da língua àquela que se corresponde com a sua funcionalidade mais elementar, a do uso da linguagem como instrumento de transmissão de informação. Este processo de redução técnica da língua obedece a um conjunto de princípios fundamentais que procuram maximizar a sua eficiência enquanto instrumento, construindo com eles uma concepção da língua que a determina sobre o espectro da utilidade que esta poderá possuir num contexto de produção técnico-industrial. Com a transformação da língua em língua técnica, a comunicação vem a ser reduzida às suas manifestações simbólicas mais concretas, unívocas, de tal modo que podem ser usadas num sistema de comunicação também ele unívoco, tal como é o caso por exemplo, dos computadores, como estaríamos também a falar nos contextos de produção industrial, em que a linguagem se pretende ser o mais clara possível. Para Heidegger, a língua técnica representa, por isso, o culminar desta concepção instrumental da língua, estando a língua nela despida de toda a polissemia inerente à sua natural utilização. Com esta concepção de língua como transmissão de informação, e muito embora nela se manifeste a forma como a língua tem vindo a ser academicamente compreendida no contexto da modernidade técnica, não vem, contudo, mostrar-se aquilo que Heidegger compreende que a língua é, isto é, aquilo que ela pode manifestar a partir da sua essência. Para Heidegger, a língua, tal como a própria linguagem, é na sua essência uma abertura para o ser, a qual apenas poderá interpretar-se a partir da concepção da língua enquanto língua de tradição. Com esta concepção, Heidegger procura demonstrar não só a oposição que a língua de tradição vem estabelecer para com a língua técnica, uma vez que nela não se verifica uma tendência redutora do sentido, mas demonstrar também como nesta se encerra o poetar que projeta o mundo através de um dizer, que lhe é próprio. Do mesmo modo que o refere relativamente à linguagem, também à língua de tradição lhe cabe a tarefa de abrir o mundo ao Dasein que nele está lançado, de trazer os entes à existência na sua verdade, nomeando-os como algo que está aí, tal como se compreende das palavras de Heidegger, do texto 62 que acabei de referir, e passo a citar: aquilo que é aqui nomeado por língua natural, a língua corrente não tecnicizada, nós denominamos-la no título da conferência por língua da tradição. Tradição não é uma pura e simples outorga, mas a preservação do inicial, a salvaguarda de novas possibilidades da língua já falada. É esta que encerra o informulado e o transforma em dádiva. A tradição da língua é transmitida pela própria língua e de tal maneira que exige do homem que, a partir da língua conservada, diga de novo o mundo e por aí chegue ao aparecer do ainda não apercebido. Ora, eis aqui a missão dos poetas. E fim de citação. Com a problematização heideggeriana da língua, enquanto língua técnica, manifesta-se então o perigo que subjaz à essência da técnica moderna, sobretudo quando se tem em conta como a eficiência que advém da transformação da língua de tradição em língua técnica tem vindo a mostrar-se em domínios nos quais, normalmente, se faria uso da língua da tradição.
Uma vez que a concepção instrumental da língua, como língua técnica, se mostra capaz de aprimorar a comunicação humana por via da sua simplificação, o seu uso tem vindo a generalizar-se cada vez mais, alcançando mesmo alguns dos âmbitos nos quais nunca antes seria utilizada, e correndo a língua de tradição, sem o risco de se perder ao longo deste processo e com ela também toda a cultura que nela tem vindo a ser guardada. Que até é possível compreender uma possível analogia com a tese que o Habermas, um pouco mais tarde, apresenta no texto Técnica e Ciência como Ideologia. Para finalizar, no apelo à racionalidade e eficiência pelos quais se tem vindo a impulsionar a transformação da língua de tradição em língua técnica, manifesta-se por isso também o perigo para o qual Heidegger veio chamar a atenção com a pergunta pela técnica. Pois que é pela força compositiva que delimita a língua como língua técnica que o poetar que se encontra latente na língua de tradição pode vir a cair no ouvido, arrastando consigo a possibilidade da transformação de linguagem como acontecimento de apropriação que esse mesmo poetar, essa abertura poética, possibilita. Em suma, por força do poder que a composição exerce sobre a linguagem, a transformação capaz de encaminhar o ser humano ao encontro do outro pensar pode vir a dissipar-se a memória coletiva que se encontra guardada na língua de tradição, a manifestação ôntica daquela que Heidegger compreende como a linguagem originária. Muito obrigado. Obrigada, Ângela. Estava aqui com dificuldade em ativar o microfone por esta comunicação acerca da linguagem. Neste momento, podemos dar início ao debate, se existir alguma pergunta. A professora Ana Leonor tem uma pergunta, vou passar a palavra. Estava a bater palmas, Raquel. Professora. Por acaso também tem. Não, mas também ok. fiquei aqui com uma pergunta, sim. Mas não sei se entretanto alguém, não sei se quer recolher mais questões, se posso avançar já. Sim? Sim. Ok. Obrigada, Ângelo, pela partilha connosco deste texto. Fiquei aqui com uma dúvida relativamente a um aspecto que o Ângelo, digamos que apenas enunciou, mas se fosse possível eu gostava de ouvir mais qualquer coisa acerca disso, porque despertou a minha curiosidade e eu já há muitos anos que não sou leitora de Heidegger. Quando logo no início referiu que a questão da técnica moderna de algum modo representa um afastamento da condição de cuidador do ser. Se pudesse explicitar melhor, não sei se isto tem alguma coisa a ver com depois a diferença que fez entre a língua técnica e a língua natural, ou se não, ou se é por outra via, mas esta ideia de a técnica nos afastar desta condição de cuidadores do ser, interessava-me ouvir mais qualquer coisa a este respeito, se puder ser. Obrigada. Claro que sim. Desde já, muito obrigado pela questão, professora. A questão não é tanto pela língua da tradição e língua técnica, isto é um pouco mais a minha tese, a partir do texto de 62, do propriamente a distinção que o Heidegger faz. Este afastar-se do cuidador do ser pode ser entendido como o perigo que subjaz à técnica moderna. No texto, a pergunta pela técnica, de 53, o Heidegger faz referência. Em suma, para Heidegger, a técnica pressupõe-se um perigo. Este perigo é, efetivamente, afastar o homem de ser cuidador do ser. Porquê? Porque a técnica moderna, segundo a perspectiva heideggeriana, não desencobre aquilo que o mundo é na sua verdade. Um exemplo que eu costumo dar sempre, cada vez que é levantada esta questão, ou como é que se compreende aquilo que é a essência da técnica moderna, é em Heidegger, é o exemplo de uma barragem. O que a técnica moderna faz, quando perspectivamos um rio, não é olhar para o rio como o rio que ele é. A técnica obriga o engenheiro que tem o pensamento técnico, quando olha para o rio, vê no rio um potencial energético, uma força que pode ser compilada para depois ser transformada, sob o poder da técnica, em energia que fica disposta sobre um fundo consistente. Portanto, o manifestar-se o ser que está ali no ente que é o rio, na nossa forma como compreendemos aquilo que o rio é, ou que se manifesta no ente que está ali, no rio,
por força da técnica moderna, não se mostra como aquilo que é, mas sempre sim como aquilo que é tecnicamente possível de ser disposto ou ser retirado do rio. O problema que nós vemos com a linguagem, e agora transpondo para a tese que eu defendo tese que eu defendo no quinto capítulo da minha tese de doutoramento, e que se enquadra depois com o restante, é que o mesmo se passa na própria linguagem. A nossa linguagem tem uma capacidade poética, ela é que nos abre forma de interpretar o mundo, é que nela, utilizando a linguagem heideggeriana, é nela onde se guarda o ser, é ela a casa do ser e que nos permite a abertura para um pensar autêntico, nas palavras de Heidegger. A construção da linguagem como uma linguagem técnica, como vemos nos atuais contextos informáticos, como vemos no contexto de trabalho, no contexto de produção científica, tenta sempre reduzir a linguagem ao seu potencial transformador, também ao seu potencial técnico, torná-lo unívoca. E por esta via, também na linguagem há uma perda do ser, da sua potência, daquilo que é a sua polissemia e do seu poetar. A técnica funciona sempre neste sentido, como um poder transformador que obriga as essências a mostrar-se uma determinada perspectiva, sempre sobre o potencial, sobre um fundo consistente como matéria ou como algo que fica disposto para ser usado, como utilidade. Não sei se consegui ajudar na resposta. Sim, sim, claro. Obrigada. Eu estava aqui já a fazer também alguns, enfim, paralelismos possíveis com questões da ética do ambiente, por exemplo. E daí também o meu interesse nesta questão em particular. Obrigada. Obrigada, Ângelo. Se houver mais alguma questão, o professor André Barata tem uma questão. Antes de mais, queria congratular o Ângelo, que fez uma exposição muito sintética, mas muito rica e muito objetiva, portanto, enfim, com grande domínio do que quer dizer. E também gostei muito desta resposta que deu à professora Ana Leonor. Eu também tenho andado muito em torno destas questões, por outras vias, e por isso, enfim, gostaria talvez de fazer um comentário que é, no fundo, um pedido de comentário, não é? Ou seja, não tenho propriamente uma pergunta, tenho um pedido de comentário ao Ângelo. Eu penso que sim. Por um lado, há manifestamente um jogo com a técnica, não é? A técnica moderna é um problema, precisamente porque ela é extrativista, ela não se inscreve no próprio movimento da técnica, não é? Da técnica. E esse movimento da técnica é muito próximo do movimento da poética, né? Da poiesis. Essa leitura eu conheço bem, não é? E, de facto, a ideia por exemplo, do moinho de água que aproveita, não é, o movimento da corrente do rio e, portanto, sem ferir sem ferir a lógica, ou os movimentos, as dinâmicas da própria natureza, né, da Physi. Agora, há aqui um ponto que me interessava e que tem a ver com essa ligação com a linguagem, e aí é que eu estou um bocadinho em terra mais incerta e gostaria de ouvir o comentário do Ângelo, até por uma razão que me interessa, e talvez eu vou ser um bocadinho egoísta, eu vou dizer o que é que me interessa, para depois ouvir o que é que o Ângelo pensa. É aquela ideia de a linguagem, não é? Habitar o ser, digamos assim, não é? E este movimento agora de habitar e com o que implica de constituição de um lugar que é habitado, não é? Isto interessa porque precisamente um dos traços que eu acho que é característico desta modernidade tardia, não é? Aquela que estamos a viver, é justamente, e tenho escrito um pouco sobre isso, é justamente esta rarefação dos lugares, não é? Quer dizer, temos cada vez menos lugares, e justamente porque não os habitamos, não é? E então, em que medida isto se pode cruzar também justamente com o pensamento de Heidegger sobre a linguagem como essa forma de habitar o ser? Eu vou talvez só desenvolver um bocadinho mais e depois calmo. O que é que eu queria dizer com isto da rarefação dos lugares? Não é? Um lugar é naturalmente uma espécie de acontecimento permanente de cruzamento entre espaço e tempo, não é? Em que o espaço se deixa visitar pelo tempo e o tempo se deixa visitar pelo espaço. E então constitui-se um lugar a que se volta, onde se constituem hábitos. Aliás, o Nietzsche também fala um pouco disto. Pronto. Enfim, e nesse sentido, o habitar é de facto constituinte de um lugar, não é? Não há um lugar se não houver um habitar, não é?
Pode haver, quer dizer, a gente pode falar de lugares inabitados no sentido em que já foram habitados, ou no sentido em que poderiam ser habitados, mas tem que haver sempre uma referência a este habitar. Ora, estes lugares, justamente, como lugares a que se retorna, onde se cruza espaço e tempo, vão se refazendo, no sentido em que o espaço e tempo são cada vez dimensões mais hegemónicas e separadas, abstratas. A gente já está farto de falar disso noutros contextos. Ora bem, mas o meu ponto, e esse o meu ponto não, a minha dúvida, a minha ignorância, e onde eu queria ouvir um pouco o Ângelo, é em que medida isto, do seu ponto de vista, repercute justamente na linguagem, já que a linguagem habitou o ser, não é? Pronto, e eu agora calmo. É um pedido de comentário, na verdade. Sim, achei ótimo e gostei bastante e levou-me até já a ir a outros aspectos, não só da filosofia heideggeriana, mas também do estudo que eu faço, sobretudo sobre as plataformas digitais e sobre os problemas do social media, etc. Como é que esta questão do habitar e do lugar, na sua relação com a linguagem, é afetada pela técnica? Isso. É qualquer coisa como isto. Sim, eu creio que sim, a partir de... Estou completamente de acordo, tanto que até eu gostava de desenvolver este texto um pouco mais tarde. Já há uma versão deste texto para ser efetivamente publicada, mas ainda quero desenvolver um pouco mais esta ideia. Também vou talvez recorrer até do texto do professor do desligamento do mundo para tal, para estabelecer algum diálogo. De facto, na medida em que a linguagem é afetada pela técnica, na medida em que não só a linguagem se torna unívoca, o que o Heidegger diz, em Língua da Tradição e Língua da Técnica, em 1962, é dizer que a técnica está para a linguagem. A cultura que a linguagem guarda, que a língua, neste aspecto, guarda, a nossa identificação enquanto pertencentes a um povo, enquanto pertencentes a um lugar, por exemplo, no português, a capacidade de ser português, no alemão, que já todos sabemos a complexidade que é a língua alemã e como se guarda uma identidade na linguagem. O imperativo técnico, por exemplo, isto agora talvez seja uma afirmação da minha parte um pouco polémica. O inglês, o imperativo que nós temos agora na ciência, já foi uma discussão que até tivemos uns tempos atrás, desta questão do inglês para se fazer filosofia. Ao utilizarmos esta língua, que é um imperativo técnico que está a ser imposto sobre a nossa forma, sobre a nossa linguagem, nós estamos obrigados a pensar de uma outra forma que não é o nosso lugar. Muitos conceitos, muitos aspectos, muitas subtilezas que dizem respeito à nossa cultura e a forma como a nossa cultura pode pensar o ser, ou pode pensar o evento, ou pode ser, até na própria cultura, como ela pode ser dar-se um acontecimento de apropriação, na medida em que é dada esta imposição técnica de utilizar o inglês para ficar acessível a todos, ao perder-se o lugar da língua, perde-se também aspectos que identificam a nossa cultura e que nos identificam a nós e ao nosso pensamento. E no próprio Heidegger, a língua da tradição e a língua da técnica, o que ele vem defender é isto. O perigo que ele encontra na língua técnica é precisamente este. É a perda da cultura, é aquilo que no título desta comunicação eu chamo a perda do humano. Aquilo que nos identifica como tais é perdido na medida em que a linguagem se torna técnica. Há também outros aspectos possíveis sobre os quais se pode desenvolver isto. Por exemplo, o imperar da língua técnica que será a língua da informática, o algoritmo. O algoritmo também nos vai desterrar. Porque, muito embora nós pensemos o digital como diz o Alberto Rommel, é uma transdução do real, não é uma tradução, não é uma redefinição, é uma transdução do real. Mas este real que é representado digitalmente não tem lugar, não tem um espaço. O próprio algoritmo é que cria um espaço que não existe. Há muito que... Isso, por acaso, foi uma observação que gostei bastante, professor, porque me leva aqui agora a pensar outras coisas que talvez não consiga desenvolver, mas que com uma reflexão possa voltar. É isto. Sim. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Helena. Mais uma questão, então. Posso dizer uma coisa? Estão a Pode. ouvir? Estão a ouvir? Estão a ouvir? Sim, sim. Era para ver se podia dizer uma coisa. Pode. Não está mais ninguém inscrito na sequência do que nós estamos a falar. Posso? O que me parece um bocadinho para o André também, para o Ângelo e para o André. Primeiro quero dizer que gostei da parte que eu vi, porque perdi a hora e portanto já cheguei atrasada, da parte que eu vi do Ângelo. Gostei bastante da equação, do equacionar dos problemas e
não das traduções, aqui tradução, das traduções que estão, que fizeste. O que me parece é que para a Heidegger, isto não é bem uma pergunta, é um comentário, visto que há possibilidades de fazermos. A técnica e a língua técnica constitui-se como um lugar que se define como um não lugar. Lá ver se eu me consigo explicar relativamente bem, sem falar heideggeriano, sem falar na heideggeriano. A ideia que eu tenho, relativamente à pergunta pela técnica, que convém nós pormos no tempo, que é em 50 e tais, penso que é em 50 e tais que o texto aparece e que é incontornável ainda hoje quando falamos da técnica, ainda que quando falamos da técnica hoje já estamos a falar de tecnociência, coisa que o Heidegger não faz, o que é normal. De qualquer maneira, eu acho que ainda que a técnica nos apareça como um modo de ser, um modo doente que se faz ser de uma determinada forma e que exige a salvação porque encobre a autenticidade do próprio ser, daí o célebre texto do Oberlin, exatamente por esta dimensão de que faz com que toda a atitude, toda a condição humana se torne repetitiva. Ele tem mesmo uma expressão que eu agora não me lembro muito bem, mas que é qualquer coisa como comutar, trocar, propagar, comutar, trocar, propagar. Eu acho que eu até me lembrei muito dos tempos modernos do Chaplin, tem muito a ver com isso. E a língua técnica acaba por ser apenas uma perspectiva, a presença dessa ausência. Porque a linguagem da tradição, por definição, dá-nos uma imensa polissemia, uma gama imensa de significados. A língua técnica vai ser o mais possível redutora, vai fazer-nos só pensar num lugar que ainda por cima é um lugar não habitado pelo ser. É um lugar que é alienante, para utilizar uma palavra. Parece-me que é isto que está em causa nesta perspectiva que nós estamos aqui a debater, obviamente, na pergunta pela técnica. E depois na questão do cuidado. Porque a questão do cuidado também se dá das duas formas, também já foi referido. A questão do cuidado dá-se de uma forma autêntica, o cuidar de, mas também de uma forma inautêntica. Portanto, ele aparece não só como condição da própria condição humana, peço desculpa, mas determina também a condição humana técnica, que é cuidar dessa língua técnica. Fiz-me entender ou foi muito confuso? É que eu trabalhei estes textos também por causa do Flusser, que talvez fosse interessante para o André. Passo a palavra, acho que é isto que é esta troca de experiência que faz a riqueza. Fosse interessante para o André ele ler os textos do Flusser, eu posso fornecer porque eles são difíceis de encontrar, sobre a imaginação técnica, que tem a ver com o digital, tem a ver com criar imagens, que é efetivamente este não lugar. A nossa própria imaginação técnica é um não lugar, não é um lugar habitado. Ele depois dá uma volta muito otimista, mas de qualquer maneira isso surge aí. Peço desculpa, já tomei muito tempo, só queria dizer que gostei muito daquilo que ouvi, tive muita pena não ouvir do princípio. E gostei muito das vossas intervenções. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Sempre bem-vinda. Eu também agradeço, Helena. Por amor de Deus, então, o que eu gosto mais, sabe uma coisa, deixa-me dizer isto, as coisas mais pequenas têm
esta hipótese, nós trocamos experiências mais quando onde há muita gente, onde há perguntas, assim podemos sempre comentar, debater e faz-nos pensar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Muito obrigado a todos por isso. E peço desculpa que eu depois não me calo. Peço desculpa. Obrigado, Helena. De facto, foi um comentário muito bom. Eu gosto sempre do paralelismo que consegues fazer com o Flusser, porque efetivamente eles estabelecem um diálogo muito interessante e que podia ser muito mais explorado, coisa que tu já fazes, mas que podia ser muito mais explorado. E esta coisa da linguagem técnica como não lugar, sim, é mesmo isso. Quando pensamos num algoritmo que define o funcionamento de uma plataforma de reconhecimento facial ou de qualquer outra plataforma digital, ele funciona como um não lugar. É um não lugar. Tem este sentido unívoco, quando tentamos sobre o funcionamento de qualquer tipo de código técnico, é assim que ele funciona, é um não lugar. Não há manifestação do ser. Toda esta polissemia não é só a polissemia, é a questão de perder-se o poetar de linguagem. A palavra acho que é muito boa e a escolha do termo poiesis pela parte de Heidegger neste sentido e associá-lo à técnica é muito boa porque é isso efetivamente que se perde na língua técnica, é a sua capacidade poética, criativa, desenvolver. Linguagem técnica não é a língua dos poetas. Não há criação nesse sentido. Exatamente. É essa dimensão de não haver nada que seja criativo. Não há. Na língua técnica. É apenas ela própria uma técnica para dizer algo e mais nada. E só pode dizer aquilo, não pode dizer mais, porque não põe ser, não se habita. É verdade. Estava-me também a lembrar, ainda relativamente à questão e à observação da professora Ana Leonor, há uma terminologia que se usa agora por alguns autores, creio que até foi o Don Heidegger que sugeriu muitas vezes, porque o Don Heidegger consegue ser muito incisivo a atacar o Heidegger, mas ao mesmo tempo consegue também respeitar o contributo dele, que é a ideia de tecnologias heideggerianas. O professor falou aqui do moinho de vento, que o Heidegger dá o exemplo na pergunta pela técnica, ele dá esse exemplo. Nós, quando olhamos, por exemplo, hoje em dia para uma eólica, ou qualquer tipo de tecnologia renovável, nós podemos ver ali uma espécie de tecnologia heideggeriana, como chama o Dan Heidi. Porque ao mesmo tempo que está a aproveitar e está a construir o recurso e está a aproveitar a natureza como recurso, está num certo fluxo harmónico com ela. Óbvio que ainda estamos numa etapa da civilização que ainda há um impacto ecológico que é criado pelas próprias eólicas, pelos painéis solares e pelas quintas solares, como se vê muito no Alentejo. Quando se vai de Évora para Beja, vê-se muitas dessas quintas solares, ainda há um impacto ecológico por aí, mas já há uma interpretação quase heideggeriana da tecnologia que está aí a funcionar. Não é propriamente um passo atrás que se deve dar na tecnologia, porque isso seria impensável neste contexto, não é? Mas ao mesmo tempo já há um repensar da tecnologia de acordo com aquilo que efetivamente é necessário, com aquilo que o Hans Jonas conseguiu implementar na cultura através da heurística do medo que ele desenvolve em ética, medicina e técnica. Acho que também é muito interessante o texto heideggeriano para ser tocado por aí, não só pela questão da linguagem, mas pela questão das tecnologias heideggerianas às quais Don Heidegger já faz referência. Mais alguma questão? Boa tarde a todos. Gostava de agradecer ao Ângelo a apresentação que ele fez. E eu, enquanto estava a ouvir, eu ainda sou novo neste caminho da filosofia e designadamente em Heidegger. Mas enquanto eu estava a ouvir, estava constantemente a estabelecer uma relação com um outro texto de Heidegger, que é a Serenidade, em que ele aborda a técnica na perspectiva da fé que todos nós depositamos na técnica e que, por via disso, há uma desistência do pensar e que há necessidade de fazer um resgate do pensamento, sobretudo o pensamento meditativo. E com isto estabelecia uma relação direta com aquilo que nós vemos hoje no dia-a-dia, sobretudo no campo da internet, em que não nos cansamos de criticar alguns dos aspectos que mexem com os nossos direitos, liberdades e garantias, designadamente essa questão do algoritmo, não é? Mas ainda assim, quase todos nós nos conformamos com esse resultado e
e colocamos tudo na internet, colocamos todas as informações, e talvez essa seja a expressão do não pensar e dessa fé que depositamos na técnica. Como se ela nos dominasse e não sermos nós a dominar a técnica. E é uma reflexão interessante. Muito obrigado. Obrigado, eu, António. E, de facto, o texto A Serenidade, eu não conheço o texto. Sei mais ou menos o que trata e, sobretudo, essa relação da perda de autenticidade daquilo que o técnico, quanto composição faz, enquanto perda de autenticidade, tem razão mesmo. No nosso uso, na sexta-feira passada, quando fez a apresentação no seminário permanente de Tecnologia da Universidade de Évora, quando me referi à questão da privacidade, o nosso privado são os nossos dados, que são um objeto de composição da técnica agora. São eles aquilo que se vai transformar na energia e na matéria-prima, aquilo que a barragem encontrava na água, o algoritmo vê nos nossos dados e vê no nosso rastro digital. E o não pensar aqui, o heideggeriano, acho que tem um pouco mais profundidade do que essa. Tem isso em mente, mas vai um pouco ainda mais fundo que isso, esse não pensar. É o deixar que a técnica pense por nós. Deixar que nós vejamos a forma como se manifesta o ser através dos entes de uma perspectiva técnica. E o digital faz isso também. Nós representamos-nos tecnicamente no digital como imagens. Uma imagem no sentido heideggeriano, não é só como fotografias que colocamos nas redes sociais, mas é uma representação nossa que não nos é própria. Não é no sentido de autenticidade, não no sentido heideggeriano, mas não é autêntico no sentido tradicional da palavra. Aquilo que nós representamos é uma imagem que projetamos acerca de nós, mas que é composta tecnicamente. A própria plataforma e a própria utilização que nós fazemos, por exemplo, do social media, isso também defendo num texto que vai ser publicado da minha parte, a utilização que nós fazemos das plataformas de redes sociais, a projeção, a imagem que é criada, a representação da existência que nós fazemos nessa imagem já está pré-definida pela própria plataforma, pelo layout, pela forma como as pessoas interagem nela. Ela está determinada para nós fazermos a representação da forma que a plataforma quer que a façamos. Ela leva-nos a representar-nos desta forma. Há ali uma composição que está a ser feita pela plataforma sobre nós. Neste caso, sobre o algoritmo. Mas, de facto, sim, concordo plenamente com a sua ideia e com a sua leitura. Muito obrigada. Mais questões? Eu vou apresentar também aqui uma observação. Pelo que eu entendi, então, o Heidegger considera que a língua da tradição permite o acesso à verdade do ser. No entanto, essa língua da tradição está sujeita à soberania histórica e da cultura. Portanto, a verdade do ser para Heidegger tem a ver com a cultura. É como um coletivo. Como é que há uma individualidade? É possível encontrar uma individualidade aí? Obrigado, Raquel, pela questão. De facto, é interessante e leva-nos a um Heidegger, que não é este propriamente que eu estou a tratar, mas ao Heidegger de Ser e Tempo. Esta questão da individualidade, Heidegger não a trabalha. O Heidegger não está preocupado com a questão do ego, como estaria, por exemplo, Descartes, ou até de certa forma o próprio Husserl. Mas este imperativo histórico, tal como é perspectivado pelo Heidegger, não é sobre o ser, ele não altera o ser. O ser é... a forma como o imperativo histórico funciona é que o ser se manifesta de formas diferentes em épocas diferentes. E aquilo que, no período pelo qual estamos a viver, no período contemporâneo, naquilo que Heidegger designa um bocadinho sobre a influência, defendo eu, do Oswald Spengler, também foi um historiador alemão, historiador e antropólogo, até o ser hoje manifesta-se através da técnica. É a composição técnica que mostra o ser. Em outras épocas da história não seria a técnica, seria outras formas. Não será tanto a cultura que incide sobre o ser e transforma a forma de perceber o ser, mas é como o ser se manifesta através da cultura, é que se manifesta de formas diferentes conforme a época histórica que nós temos. Não sei se consegui responder à tua pergunta. Sim, obrigada. Eu posso dizer mais uma coisa? Sim. Também na sequência da Raquel. É que, na pergunta sobre a técnica, realmente o Heidegger, daquilo que eu conheço, que não é muito, pensa o
ser, não pensa, e só pensa o Dasein, ou se nós tivermos humano, numa má tradução, bastante má até, mas só pensa o humano em função do ser. Portanto, não é uma filosofia da subjetividade. Mas há uma coisa curiosa na pergunta sobre a técnica, que é a relação e até a identidade que ele faz entre a verdade do ser e a questão da liberdade. E a liberdade só faz sentido no exercício, não é uma causalidade determinística da natureza. Portanto, a liberdade só faz sentido se falarmos da condição humana. Não é do design, é da condição humana. E ele contrapõe a técnica a essa liberdade. Mas de resto ele não fala. A técnica é manifestação do ser epocalmente, numa determinada época, e digamos que um ser humano está sujeito a essa manifestação do ser como qualquer outra manifestação, outra entidade. Agora, realmente, ele sempre me fez isto é uma pergunta que eu lanço, como é que nós podemos pensar na liberdade como exercício, como fugindo da técnica, se não pensarmos no humano? Como é que isto... E, no entanto, na técnica, na pergunta sobre a técnica, surge essa relação. E isso é uma pergunta que eu tenho e que não vejo respondida em Heidegger. É a característica do ente onde o ser se está a manifestar. Pronto, Pronto, mas quer dizer, não qualquer coisa como assim. Claro, não é? É uma das características do ente onde o ser se está a manifestar. Temos o azar desse ente ser livre. Pronto, aí o Sartre talvez ajudasse mais, a interpretação sartreana do Heidegger pudesse ajudar um pouco mais do que o próprio. Mas é que o Heidegger diz o Heidegger diz do Sartre que ele não é heideggeriano, é ursaliano. Em facto, isso traz imensos problemas, não é? Mas pronto. Enfim, isto é o tal debate que eu acho piada, mas pronto. Vou-me calar, agora não digo mais nada. Pronto, juro. Há mais alguma questão? Se não houver questões, penso que podemos terminar a sessão. O próximo evento organizado pelo Praxis é no dia 6 de janeiro. É uma sessão do ciclo de palestras sobre temáticas políticas contemporâneas. Em princípio, só nos encontramos nestes seminários online para o ano. Eu desejo também aqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. E dou por terminada a sessão. Muito obrigado. Feliz Natal, boas Obrigada. festas. Boas festas. Obrigado. Obrigado, boas festas e saúde a todos. Obrigado, António. Obrigado.